Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, eu vou ler dos versículos 20 até o versículo 30. Jesus, em seu ministério, falando às cidades, falando a seus discípulos, falando a nós. Mateus 11, dos versículos 20 a 30. Diz a palavra de Deus. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, curioso esse tempo que a gente vive de tanta transformação, de tanta mudança, e é curioso também que a gente coloca toda a culpa do atual estado em que o mundo está na pandemia. Fica tudo na conta da pandemia e a gente se esquece que o mundo vem sofrendo transformações, normalmente nos últimos 20 anos, de maneira absolutamente radical. A revisão dos valores, o destronar da moral, a maneira de se enxergar o ser humano e os seus semelhantes, já vem mudando, e isso não é culpa da pandemia. Nesse tempo em que a gente está vivendo, vocês vão de se lembrar que na nossa cidade, graça pelas ruas, famílias inteiras despojadas e despejadas do seu ambiente familiar, milhares, milhões de pessoas que perderam emprego, famílias que sofrem o desabor de terem perdido parte do seu sustento, empresas que se fecharam, mas não coloquem a culpa disso tudo na pandemia. O estado atual que vivemos, é claro, a pandemia num certo sentido agravou, mas o mundo vem assim de algum tempo. No nosso país, também nesse tempo. É curioso a gente pensar que o cristianismo virou, em vez de ser a revelação, a presença de Jesus na vida das pessoas, o cristianismo se tornou um partido político, e que ele é lidado, ele é citado, ele é encarado como uma oportunidade de expansão política em diversas áreas dessa nação. E olha, por favor, não julgue apenas o governo atual, porque isso se espraia em qualquer posição política hoje no país. Nós temos um cristianismo de direita, nós temos um cristianismo de esquerda, e nós vemos que muito pouco se fala do Cristo que trouxe a sua vida e morreu por nós, mas se fala de um cristianismo como uma opção de vida, que ela é política, e a gente se vê nesse emaranhado, e é curioso que muita gente se convence de que é isso mesmo. Se convence que a proposta do Evangelho de Jesus, de Cristo, é uma proposta política, em que a gente precisa tomar os espaços e assim fazer valer a nossa cultura religiosa, a nossa cultura cristã. E assim nos afastamos do Evangelho de Jesus. Veja só,
você tem aqui o texto que nós acabamos de ler, que Jesus increpa essas cidades. Increpar é repreender. E o Senhor Jesus fala e atesta tudo aquilo que ele fez em favor do povo dessas cidades e como não foi recebido. Jesus fala de Corazim, que ouviram a sua mensagem e o rejeitaram. Fala de Betsaida, que ouviram a mensagem de Jesus e também o rejeitaram. Mas Cafarnaum, que durante muito tempo se transformou na sede do ministério de Jesus, que conheceu a obra de Jesus, onde milagres, curas de enfermos, purificação de leprosos, exorcismo de demônios, ressurreição de mortos aconteceu, e nada fez esse povo renunciar à sua rebeldia e se submeter ao domínio amoroso de Deus. A arrogância do homem, que ostenta a sua própria justiça, se vê revelada nessa cidade como se vê na nossa vida. Cidades essas todas localizadas a noroeste, na banda noroeste do Mar da Galileia, muito próximas e que tiveram a oportunidade de contar, ver, ouvir, não só a Jesus, mas as suas palavras, o seu ministério, o seu milagre. Mas rejeitaram a mensagem de Cristo. E rejeitar a mensagem de Cristo é rejeitar a mensagem do próprio Deus. Não existe separação possível. E eu creio que a principal lição dessa unidade aqui é que a severidade do juízo, sem sombra de dúvida, e me permita a dureza dessa palavra, desculpa, mas é o que a Bíblia mostra, a severidade desse juízo, ela é determinada pela extensão do privilégio concedido àqueles que viram, àqueles que ouviram, aqueles que conhecem a mensagem do Senhor Jesus, são responsabilizados por este conhecimento. Porque Jesus não é uma bela novela que a gente ouve e suspira no final. Jesus não é uma ideia que a gente, filosófica, que a gente conhece e aceita ou não, acredita e não. Não, Ele é Deus encarnado, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o único que pode transformar a minha e a sua vida. E aí, a gente vê revelado nessa palavra de Jesus, que chega a comparar essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, as cidades que foram destruídas pela sua apostasia, foram destruídas por se negarem a considerar Deus em seus passos. Na verdade, Deus está falando, através de Jesus, de pecados daquelas pessoas que se omitiram ao verem e ouvirem Jesus. Fala a pessoas que trataram com indiferença a pessoa de Jesus. Não é que se fecharam a Cristo, eles só não o consideraram como verdadeiramente Deus. Mas o pior deles é algo que ainda hoje nos tenta. É simplesmente não fazer absolutamente nada diante dos desafios do nosso tempo, assim como nessa cidade aconteceu. Porque é verdade, há pecados de ação, há pecados de comissão, mas também há pecados de inatividade, há pecados de omissão. Quando eu e você deixamos a vida seguir e acontecer, sem que a gente se permita tratar o interior. Se a mensagem que acreditamos, a palavra que lemos se transforme em vida na nossa vida. E aí, irmãos, o que Jesus está trazendo aqui, palavras duras, que ele traz em relação a Corazim, Betsaida e Cafarnaum. A minha tendência era chegar e continuar esse texto na base do chicote. Mas é quão curioso, não sei se você percebe, como o tom de Jesus, depois de falar da vida e dos problemas dessa cidade, ele muda, o tom muda. E Jesus passa a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão maravilhoso ouvir a palavra do Senhor, que Ele pode olhar para a minha vida e ver tanta coisa errada, tanta coisa que precisa ser mudada, abandonada. Em vez de Ele trazer juízo, Ele me traz graça e misericórdia. E o convite do Senhor Jesus ainda é hoje: buscai a Deus e vivei. Vinde a mim,
E Jesus o faz, primeiramente, nos lembrando, e se você leu esse texto com atenção, você encontra isso nesse texto. Que a primeira coisa para que eu busque a Deus e viva é a necessidade de ser humilde, de ter humildade. E aí, nesse sentido, com tanto conhecimento que a gente adquire, que tem, e mais do que nunca, todos nós temos razão, todos nós temos conhecimento, todos nós sabemos. A gente vê até nas mídias sociais, todo mundo tem a certeza absoluta de algo que nunca ouviu nem viu. Mas se coloca as coisas e vemos declarações peremptórias sobre todos os assuntos da face da terra, porque a gente conhece, a gente acha que conhece, a gente acha que sabe, a gente julga a tudo e a todos a partir da nossa percepção, que muitas das vezes, a maioria das vezes ou sempre, é uma percepção míope, pequena, que não enxerga o além, enxerga até onde as vistas podem alcançar. Mas saiba você que Jesus não condena o intelecto, ele condena o orgulho intelectual. E aqui ele está falando sem dizer a sábios e entendidos, a doutores da lei, a escribas, aqueles que sabem tanto, mas são incapazes de reconhecer a Jesus nas coisas simples da vida. Incapazes de reconhecer a Jesus, quem sabe numa sala de aula, quem sabe num problema no seu trabalho, ou talvez no seu home office, ou talvez na sua empresa, ou talvez na sua falta de trabalho, na sua falta de perspectiva, mas você continua tão lógico no seu entendimento que não se permite ter a humildade de reconhecer que precisa, que o que está faltando na sua vida, a paz no seu coração, é exatamente a confiança no Senhor Jesus. Porque você precisa entender o que é conhecimento para Deus. O conhecimento dos cristãos, sabe você, a respeito das coisas divinas, é mais do que um conhecimento das palavras, de textos bíblicos, do que decorar aquilo que está escrito na Bíblia. Mas o conhecimento que vem de Deus é o conhecimento, é a compreensão da realidade e da relevância de Deus na sua história. Na sua história. E conhecer aqui não é cognitivo, mas é vivencial. É fruto da experiência de alguém que ouviu falar de Jesus e diz: eu quero viver isso na minha vida. Eu quero experimentar, ainda que eu não tenha tanta fé. Ainda que eu não creia ao ponto de dar o passo, mas eu quero confiar. Senhor, fala comigo. Eu amo Tomé, gente. Tomé é pós-moderno. Tomé é aquele que todo mundo viu, ele não estava na hora, não viu. E falou: mas não aceita essa questão. Eu tenho que ver, e mais do que ver, hein? Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Eu vejo muito mais fé numa dúvida sincera do que no excesso de credos e de confissões que a gente ouve por aí. Em tanta ortodoxia, tanta coisa voltada para a religião, mas que não experimenta no dia a dia a verdade dos seus próprios sentimentos. Que não olha para Deus e diz: olha, não acredito. Que olha para Deus e diz: olha, não estou sentindo, não percebo, não acredito. Estou diante de algo na minha vida que é uma parede que eu não consigo transpor, não há força em mim, eu não sei o que fazer e não tenho força para fazer. E admite isso diante de Deus. Isso é ter a humildade de buscar a Deus reconhecendo a nossa falibilidade. Mas ser humilde, e é curioso que a gente não combina isso, né? É curioso ouvir a palavra do Duzi aqui durante a preparação para a contrição, que eu falei: pronto, já estragou meu sermão. Já dá para economizar pelo menos uns 15 minutos, né? Aí você gosta disso, né? Pois é exatamente isso. Porque ser humilde é aceitar o plano de Deus. É aceitar o plano de Deus. Ser humilde é reconhecer que Deus tem um plano. Ser humilde é reconhecer que o plano de Deus, assim como a sua vontade, é boa, perfeita e agradável. Eu já cansei de falar isso aqui na igreja, né? Desses três aí, eu ainda tenho alguma dificuldade com o fato de ser agradável. Porque eu não sei se foi agradável para mim a morte do Antônio, como não foi agradável a morte do meu pai. Eu não sei se está sendo agradável para você a sua vida nesse momento da história. Mas eu preciso acreditar e ter a humildade para reconhecer que todas as coisas cooperam para
o bem daqueles que amam a Deus. E o propósito do Senhor e seu plano continua vigindo, continua acontecendo. E vai chegar um dia que eu vou entender todas essas coisas. Deus vai ligar todos os pontos e vai fazer sentido para mim e para você as coisas que a gente não entende, porque Jesus mesmo falou que a gente não conhece todas as coisas, a gente conhece em parte. E não nos compete conhecer tempos nem épocas reservados para a sua glória. Mas eu preciso ter a humildade para reconhecer que Deus vem a nós não como uma proposição para ser debatida, mas como uma pessoa em que eu preciso confiar, a quem eu preciso amar, servir e continuar a conhecer. Continuar a conhecer. E aí, irmãos, o Senhor Jesus também nos ensina uma segunda coisa. Vinde a mim, Ele continua a dizer, o Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai a Deus. E esse buscar a Deus tem uma consequência, gera alívio para a alma. Jesus está dizendo isso. Eu vos aliviarei, gera alívio. E é curioso que Jesus é um mestre que oferece alívio aos seus seguidores. E aí, nesse sentido, eu já contei essa história aqui na igreja, mas vou repetir porque cabe aqui. Quando eu e Ana completamos 25 anos de casado, a gente tinha um sonho, só não tinha dinheiro. A gente desejava conhecer Portugal, nós nunca fomos, a família da Ana toda é portuguesa. E a gente tinha um sonho de ir a Portugal. E não falamos nada com ninguém, mas de repente Deus abriu porta, usou pessoas e as passagens apareceram, os custos foram cobertos e nós fomos para Portugal. E chegamos lá, ficamos como quem sonha, as nossas crianças foram com a gente, nossos meninos, e foi uma maravilha. E eu, menino criado em apartamento, criado no grande centro, nunca fui para o campo, o máximo que fiz é jogar bola de gude no asfalto, não conheço nada de campo. E chegamos numa cidade lá, que tinha um pequeno museu, o Museu das Coisas do Campo. E ali eu vi uma porção de coisa que eu ouvia falar e nunca tinha visto, Lucas. Não sabia nem o que era. Tudo bem, eu vou aqui, eu leio a Bíblia, vou para o grego, conheço o grego, gente. E aí leio no grego, tudo certo. Mas o que é jugo? Eu sei que é um pedaço de pau que é colocado sobre os animais. Mas o que é isso? Como é que isso funciona? E foi tão diferente quando eu cheguei nesse museu e olhei o que era isso. Eu vi o que era. A primeira coisa é uma peça de madeira que não é leve, não é muito leve, e que o jugo ele é feito para ser colocado numa parelha. Não existe jugo para um animal só. O jugo ele é colocado sobre dois animais. E qual é o objetivo? Que os dois andem para e passo. Que não é que um vai e o outro fica. O jugo é colocado para que a força seja dividida. O jugo ele é colocado para que haja sincronia no andar dos animais. É essa a figura que o Senhor Jesus está usando aqui. Ele está convidando a que você faça parte com Ele. Que o jugo que você ousa carregar sozinho, numa vida tão pesada, tão difícil que você lega, Jesus está dizendo o seguinte: não, gente, não é para ser assim. Eu quero dividir com você. Mas tem uma coisa, o meu jugo, ele é leve. O meu jugo, ele é suave. E é curioso a gente imaginar e pensar e saber que Jesus alivia seus seguidores dos numerosos regulamentos insignificantes, costumes e tradições, conforme faziam os antigos rabinos, que encontraram a religião daquilo que não pode fazer, da privação. E vive tanta gente hoje, uma vida que é menos, que é menor, que pensa em Deus, não em possibilidades, mas em impossibilidades, que vê o Evangelho, que vê a igreja como as pessoas, a situação do proibido, que não é. E o Senhor veio nos oferecer liberdade. Gente, a gente como crente tem dificuldade para entender liberdade, desculpa. Temos dificuldade para entender o que é liberdade. O Senhor nos criou e nos fez para viver liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos
Ah, desculpa, gente, tem muito crente aí que é prisioneiro da sua crença. Prisioneiro. Vive um evangelho que não liberta. Vive um evangelho que não é novidade de vida. E não percebe que na sua maneira de entender, não estão seguindo a Jesus, mas estão seguindo a preceitos, muitas vezes, que eles mesmos, e na maioria das vezes, nós mesmos, não só não cremos, mas não seguimos aquilo que ousamos confessar. Ah, o Senhor veio trazer alívio, não é peso. Você reparou o que Jesus está dizendo? Vinde a mim. Primeira coisa que Jesus está dizendo nesse vinde a mim. Para quem é esse vinde a mim? Para quem é? Para uma casta de pessoas melhorzinhas? Para alguém que se julga melhor ou espiritualizado? Não. Jesus está convidando a todos. Todos. Eu não vou além disso não. Organiza você na sua vida, que muitas vezes discrimina alguns. Porque a gente, às vezes, até inconscientemente, coloca algumas pessoas no céu e outras pessoas no inferno. Mas o vinde a mim do Senhor, a convocação do Senhor Jesus é para todos. Segunda coisa que você vê Jesus nesse convite dizer é que não tem intermediação, é sem intermediário. É o Senhor Jesus que está falando diretamente a você, é para você. Não é segundo o entendimento do Cid, do Diego ou do Duzi, ou de quem quer que você tenha eleito como seu guru espiritual. O Senhor Jesus está falando diretamente a você. Ele quer tratar diretamente com você, da maneira que você é, do jeito que você é, da maneira que você fala, da maldade do seu coração, das inseguranças que você tem, ou na fé inabalável que você está vivendo. Esse vinde a mim de Jesus, ele está convidando, e veja o convite que ele faz, é a gente que está vivendo em aflição. E talvez seja difícil encontrar uma pessoa que não vive em aflição. E é o Senhor dos aflitos que está falando. Mas Jesus também está falando a esses, convidando, vinde a mim, porque ele tem um objetivo. E o objetivo é oferecer o quê? Alívio à alma. É isso que ele acabou de dizer aqui. Tranquilidade a minha e a sua alma. E aqui quando eu leio disso, eu fico com uma vergonha. Vergonha. Tantos anos de fé cristã, já li a Bíblia tantas vezes. Sou pastor. Mas ainda continuo sendo pego em situações que eu perco a paz, que eu vivo angustiado, que a minha semana não cabe. E Jesus está dizendo, ó, eu vim trazer alívio para a sua alma. Alguma coisa está errada no teu viver, se você não está vivendo aliviado. E você vive a fé e diz crer. Sabe por quê? Essa palavra é para gente que é normal, não é para super espiritual. Essa é palavra para gente que tem problema de relacionamento, que tem problema pessoal. Essa palavra é para gente que tem a sua vida desorganizada, que quem sabe na sua vida financeira vive uma desorganização tal, que está cheio de dívida, que está faltando foco na vida. Gente que vive uma vida que é insubmissa, não é só a Deus, não, é a si mesmo. Essa é uma palavra para gente que vive uma desestruturação, revelada até por sua instabilidade emocional. Mas Jesus está dizendo ainda, olha, vinde a mim, eu vou trazer alívio à sua existência. E é curioso que Jesus, além de convocar, de convidar, ele oferece e diz como fazer, como instrutor que é, como professor. Ele diz, ó, aprende de mim, eu ensino você. Eu ensino a você como lidar com as circunstâncias da vida, mas eu ensino para você como viver. E ser aluno de Jesus, tenha certeza, que é ter um professor que é gentil e humilde, que nunca se impacienta. Que nunca se impacienta até com aqueles que são lentos para aprender. Ele não se impacienta e nem é intolerante para com aqueles que tropeçam. O Senhor nos levanta e continua a dizer, vinde a mim, vamos em frente. Quando eu digo não tem solução, quando eu digo não consigo, não posso, não sei, não creio, não quero, o Senhor diz, sem sombra de dúvida, que sem mim nada podeis fazer. Por isso, a palavra de Deus continua a nos convidar. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele falar. Finalmente, continuamos e falamos de humildade e falamos de alívio e Jesus convidando a nós, vinde a mim. Mas eu quero dizer para você que essa busca a Deus, ela produz descanso. E a gente precisa de descanso. Descanso. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós estamos cansados. Nós pastores, a gente nunca teve que lidar com as circunstâncias que a gente precisa lidar hoje em dia. A gente não aprendeu a ser diretor de TV. A gente não aprendeu a usar OBS. A gente não aprendeu no seminário como é que a gente pastoreia virtualmente. Mas nós estamos sendo lidados e obrigados a lidar com essa realidade e tendo que fazer. Isso cansa, isso cansa. Você não foi treinado nem aprendeu a trabalhar na sua casa desde cedo até o acabar do dia. E muitos de vocês, eu sei que muitos aqui que estão presentes, no chamado home office, não é isso? Esgota vocês. A gente não aprendeu a lidar com isso. Mas Jesus está oferecendo descanso, no meio das nossas lutas, da realidade que a gente vive, do quadro em que você está. E esse descanso, ele envolve a vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a incerteza, até sobre a falta de sentido na vida. Jesus, ele não está prometendo para mim e para você que nós não vamos ter problema, ou que nós vamos viver uma vida de inatividade, ou quem sabe, um repouso que é uma ausência de tristeza ou de luta, muito pelo contrário. Olha alguns textos, você tem inúmeros na Bíblia que nos convida a isso. O salmista nos diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Senhor Jesus, quando curou um paralítico, deitado no leito, ele viu a fé daquele homem e ele disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, seus pecados são perdoados. E outra vez, no meio de uma tempestade, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, que estavam aterrados pela tempestade que estavam enfrentando. Jesus disse a eles: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim faz o Senhor. E eu quero lembrar aqui, esse conceito de descanso vem muito bem expresso no livro de Hebreus, no capítulo 4. E entrar no descanso do Senhor tem primeiramente uma analogia muito clara, que entrar no descanso do Senhor é morrer. Mas não é disso que nós estamos falando, mesmo porque eu e você não estamos nem com pressa disso. Não é disso que eu estou falando. Entrar no descanso do Senhor tem um sentido também de acreditar, de ter fé, de ter a certeza de que as coisas estão nubladas, mas eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia do final. É para olhar uma realidade que não me agrada e a partir daí viver a expectativa do que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. É viver aquela vida de alguém que está esperando o presente de Natal. E o presente de Natal já chegou, é Jesus. E tenha a certeza de que a resposta virá. E aí eu preciso me lembrar e quero compartilhar com você alguns versículos do livro de Hebreus, no capítulo 4, vou ler a partir do versículo 9, que diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não sei, alguns podem ler esse texto e adquirir um sentido de culpa e de acusação. Caramba, Deus sabe de todas as coisas, eu sei como é que eu tenho vivido. Mas o que o Senhor quer que isso gere em você é conforto,
é descanso. Ele sabe das suas motivações. Ele sabe o que vai no seu íntimo. E ainda assim, ó Corazim, o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim. Ah, Betsaida, com tudo que você fez, o menos que você fez já geraria destruição. Jesus está dizendo: vinde a mim. Ah, você, Cafarnaum, sede do ministério de Jesus, onde ele realizou a maior parte do seu ministério. Vai ser pior do que Sodoma, mas Jesus está dizendo para Cafarnaum: vinde a mim. É o mesmo Jesus que está dizendo hoje para cada um de nós: vinde a mim. Não é quem você é, não é do jeito que você está, não é as condições que você pode se encontrar. Jesus te ama apesar de tudo e continua a dizer: vinde a mim. Porque para buscar ao Senhor, para buscar a Deus, é preciso que você seja humilde. Tenha humildade para reconhecer que precisa. Buscar a Deus traz consequências, e a maior consequência para a nossa vida, sem sombra de dúvida, é o alívio na vida. Mas eu e você precisamos buscar e encontrar o descanso que só Jesus pode dar. E essa palavra, alguns aqui podem estar até pensando assim, ou você que nos assiste nesse momento: eu não preciso mais disso, já sou crente há tantos anos, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Mas como eu tenho visto cristão que está vivendo uma vida angustiada, que está absolutamente esgotado, esgotada pela existência. Porque conhece o Evangelho, conhece a palavra, conhece a Jesus intelectualmente, mas em algum momento da vida desconectou da necessidade de viver uma experiência de vida com o Senhor Jesus. Jesus não é só conhecimento intelectual, precisa ser vivido a cada dia. E que Deus nos abençoe.